Abre comigo, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos ter um tempo hoje. Em que nós vamos fazer exercício, mas exercício para ativar o nosso modo espiritual, ativar a nossa mente, ativar nosso coração, ativar aquilo que já existe dentro de nós, que nós precisamos colocar em prática. Eu trouxe uma palavra numa igreja há uns dias atrás, numa assembleia, falando a respeito da adoração, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Trouxe o contexto, o texto, e trouxe, né, o esboço daquilo, a resolução daquilo. E o que Deus ele procura na igreja não é a música bonita, não é, apesar que as igrejas elas têm se movido muito pelas luzes, pelos holofotes, pela música bonita, e estão esquecendo do que realmente é o valor, a essência da igreja, que é a palavra bem pregada, a palavra anunciada, a palavra, a Bíblia fala que nós somos, que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, como é que nós aumentamos ou exercemos ou colocamos em prática a nossa fé? Através do nosso ouvido a respeito das palavras. Então, tudo aquilo que nós ouvimos na igreja, sendo palavra do Senhor, nós precisamos aprender não só a colocar em prática, mas fazer com que as pessoas se tornem apaixonadas por isso. A palavra é a parte mais importante do culto. Nós costumamos dizer que fica 50% do louvor, 50% da palavra, mas o louvor, se ele não estiver preparando o ambiente para que a palavra seja anunciada e pregada realmente no nosso coração e na nossa mente, de nada vale. Então o louvor é apenas um preparativo para que nós possamos receber aquilo que vem da parte de Deus. Amém, igreja? Então diz comigo: eu estou preparado, eu estou pronto, eu quero receber. Algumas pessoas, vamos lá mais forte, vamos lá. Eu quero receber aquilo que vem da parte de Deus para a minha vida. Amém. Abre a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, versículo 25. Atos 16, 25. Está dizendo assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O próximo, 25 e 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Diz assim comigo: tão grande, tão grande, tão grande. Eu acho que a gente lendo, a gente não consegue expressar talvez o que realmente aconteceu nessa noite, né? Porque a Bíblia fala tão grande. Na minha tradução está um terremoto tão violento. Então, o que nós sabemos, conhecemos a respeito do terremoto? Terremoto é quando as placas tectônicas debaixo da terra, existe uma movimentação nela debaixo da terra, e elas se movimentam e se encontram, elas se juntam e batem debaixo da terra, o que causa o terremoto. Isso daí todo mundo sabe disso daí, né? Agora imagine o que aconteceu através da oração. Um terremoto tão grande, um terremoto, na minha tradução, tão violento. Imagina como não foi isso daí na escala, eu não vou falar o nome não, na escala lá, Richter. Que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram. Se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O que acontece aqui, queridos? Eu quero compartilhar um pouco com vocês a respeito do que acontece aqui. Aqui, Paulo e Silas, eles estavam numa viagem missionária. Eles estavam, vamos dizer assim, fazendo um reforço missionário daquilo que eles já tinham feito. Então, antes o ministério de Paulo, ele era junto com o ministério de Barnabé. Eles foram os dois escolhidos pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, escolhidos para poder anunciar o evangelho para os gentios. Então eles saíram com Paulo e Barnabé, eles saíram anunciando de várias cidades, saíram anunciando o evangelho. E aí chegou um momento do ministério dos dois, de Barnabé e de Paulo, que eles tiveram que se dividir.
E existem relacionamentos, eu já preguei sobre isso daí, existem relacionamentos nas nossas vidas que eles não servem para a vida toda. Existem relacionamentos para nós que eles vão para certo momento da nossa vida. Valeu a pena até aquele dia. Foi bom. Passaram tantas pessoas, não sei na sua vida, mas na minha vida passaram tantas pessoas que até o momento da minha vida foram essenciais, foram importantíssimas para mim. Isso daí eu sou grato a Deus pela vida dessas pessoas. Não posso carregar mágoa a respeito dessas pessoas, mas tenho que ter um coração completamente agradecido por aquilo que eu vivi com aquelas pessoas. O que aconteceu depois disso é outra situação, mas um coração agradecido por aquele tempo que eu vivi com aquelas pessoas. E foi exatamente o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Eles estavam pregando, anunciando. Tiveram um tempo também onde eles foram perseguidos. Os dois foram açoitados, apedrejados por conta de estarem pregando o evangelho. E aí chegou um tempo que Paulo ele queria fazer um reforço missionário na missão dele, no trabalho, no ministério dele. Ele queria voltar em todas as cidades que ele passou, e ali ele ia saber como é que estava o ministério dele, as igrejas que ele tinha levantado. Só que ele se juntou com Barnabé e falou para Barnabé, Barnabé falou para ele: nós vamos sim, só que eu quero levar comigo Marcos. Você vai encontrar isso daí lá no final do capítulo 15. Eu quero levar comigo Marcos. Mas aí Paulo a Bíblia fala que eles têm um desentendimento tão sério, a Bíblia fala, um grande desentendimento, porque Paulo ele não queria que Marcos fosse, o Marcos fosse, porque o Marcos já tinha abandonado eles uma vez, e aí Paulo já estava revoltado com Marcos, e não queria que Barnabé trouxesse de novo Marcos para o ministério. E aí eles tiveram um desentendimento muito grave, e eles se separaram. Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. Eles continuaram o ministério. E aí Paulo, o que ele fez? A Bíblia fala que Paulo ele se juntou, ele trouxe para junto dele um outro discípulo, um outro apóstolo, um outro sacerdote, um outro homem de Deus, apóstolo também, escolhido pelos 12 para poder acompanhá-lo no seu ministério missionário. E olha só que interessante, não precisa abrir. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lá no 15:32 fala dos dois homens que eram Judas e Silas, que acompanhavam o Barnabé e o Paulo nas viagens missionárias dele, antes de Barnabé querer trazer de volta o Marcos. Judas e Silas, a Bíblia fala no 15:32, falam que eles eram profetas. Guarda isso daí. Silas, Paulo trouxe para caminhar junto com ele o Silas, que era... O que Silas era, igreja? Vamos lá comigo. Um profeta. Silas era um profeta. E Paulo era um apóstolo. Diz comigo: Silas um profeta e Paulo um apóstolo. Beleza, entramos agora no contexto onde aconteceu toda essa situação da prisão de Paulo e de Silas. O que aconteceu? Eles estavam na cidade... Agora me falhou o nome da cidade aqui, mas eles tinham ido para uma cidade. Me falhou o nome da... Eles tinham ido para uma cidade e no caminho que eles estavam indo, eles encontraram uma menina que estava possessa, estava possuída por espíritos malignos, espíritos de adivinhação, ou seja, ela estava endemoniada. Só que aquilo ali era recurso para os senhores daquela menina, os empresários daquela cidade, porque as adivinhações dela traziam lucro para os senhores dela. Então aquilo ali estava sendo um comércio para ela. Só que o negócio foi perturbador com Paulo e Silas. Ela descobriu, ela entendeu o ministério de Paulo e Silas, e ela começou a ir atrás dele. Eles estavam andando e ela gritava atrás dele, falava: estes são homens servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Para muitos a gente pode entender que ela estava promovendo o ministério dele, só que na verdade ela estava provocando uma coisa que não era para ser provocada. Então ela gritava, falou: esses daqui são servos do Deus Altíssimo, e eles estão propagando salvação para aqueles que querem. E ela fez isso aí por dias, eles andando e ela atrás deles, incomodando. Agora imagina só, é ruim quando tem mãe e pai que falam: nossa, quando o filho começa, pai, tem pai que se incomoda com isso daí? O pai fica aqui, você está conversando com alguém, né? E o pai fica: pai. Nossa, aquilo ali já sobe o nervão, não é? Quem é pai aqui sabe, todo mundo aqui é pai, sabe disso.
Agora imagine uma menina que você não conhece, que você sabe que é perturbada, é menina do cão mesmo, e perturbando você, dias falando atrás de você, tentando, sei lá, acabar com o seu ministério. E aí a Bíblia fala que Paulo, revoltado, já nervoso de ter passado por tanto tempo e nada acontecia, nada saía daquela menina, ele virou para trás um dia e falou para ela o seguinte: filha do diabo, sai dela, espíritos malignos, em nome de Jesus. Ele expulsou os espíritos que estavam nessa menina, e na hora, a Bíblia fala que na hora essa menina foi salva. Só que interessante o jeito que Paulo chegou, né? Filha do diabo, filha de Belial, filha do diabo, expulsou o demônio que estava nela, porque ele já estava muito perturbado com a situação dela. E aí os senhores dessa menina ficaram revoltados, porque o dinheiro já tinha, agora acabou. E agora, o que vai fazer? O que eles fizeram? Chegaram nos mestres da lei, nos líderes da sinagoga, e falaram o que tinha acontecido, falaram que eles acabaram com a renda deles. O que eles fizeram? Colocaram os dois numa praça, e eles passaram ali por um julgamento. A Bíblia fala que eles foram os dois açoitados e jogados em uma prisão. E aí na prisão, os soldados, os chefes, eles separaram, designaram um soldado para poder cuidar deles na prisão, para que eles não saíssem de forma alguma. O que esse soldado fez? Por motivo de honra, quando ele era um soldado, era designado para cuidar de um prisioneiro, aquilo ali era motivo de honra. Se aquele prisioneiro se soltasse, fugisse, o que acontecia com o soldado? O soldado era levado à praça pública, perante a família, diante da família, e era morto à espada. Ele era amarrado e morto à espada por não ter conseguido cuidar dos prisioneiros que ele tinha sido designado para cuidar. Então aquilo ali era motivo de humilhação para a família, para ele, diante da família dele, ser morto porque não conseguiu cuidar. Então ele tinha essa responsabilidade firme de estar cuidando daqueles dois homens, de Paulo e de Silas. O que ele fez? Ele colocou lá no final, lá no fundo, embaixo, né, tipo num porão, numa prisão, numa parte da prisão que tinha no porão lá, e ficou cuidando deles. E aí entra a palavra, quando deu por volta de meia-noite, aí Paulo e Silas, depois de terem sido açoitados, Paulo já pela segunda vez tinha sido açoitado. Açoitado o que é? Todo mundo sabe o que é? Paulo tinha sido chicoteado, bateram nele, judiaram dele. Pela segunda vez ele tinha passado isso por amor ao Evangelho. Nós não entendemos ainda o que é isso. E aí eu quero falar uma coisa, eu até repostei uma pergunta que fizeram para um pastor muito grande, pastor Lipão. E perguntaram para ele: pastor, por que você não posta nada sobre o mover que está acontecendo lá naquela faculdade em Asbury? Por que você não posta nada do que está acontecendo? Todo mundo sabe o que está acontecendo lá. Nos Estados Unidos está tendo talvez o início de um avivamento lá em uma faculdade nos Estados Unidos, onde tem um culto lá na capela deles, que já passa. Asbury. Não é Osborne, é Asbury. E nessa cidade, ele me atrapalhou aqui. Já tem mais de 70 horas, já tem mais de 80 horas já o culto. Quantas? Mais de 140, 150 horas aí de culto ininterruptos, sem parar. E aí perguntaram para esse pastor: por que você não posta nada a respeito do que está acontecendo lá? Falou: muito simples, porque eu não posto. Porque eu não quero ser como é que foi a palavra que ele usou? Eu não quero ser um comunicador do que está acontecendo. Eu quero ser um participante do que está acontecendo. Eu quero estar dentro do que está acontecendo. Eu não quero anunciar o que está acontecendo lá. Eu quero estar dentro do mover. Eu não quero mostrar para as pessoas o que está acontecendo lá e eu não estou lá. Seria mais prazeroso estar lá do que estar aqui e tentar mostrar uma coisa que está lá e eles estão vivendo lá uma coisa que eu apenas vejo por vídeos. Sendo que aqui dentro eu posso fazer.
Eu posso criar, e o tema dessa mensagem é a adoração que muda a atmosfera. Aqui eu posso criar uma atmosfera através de uma adoração intensa, a mesma que está acontecendo lá nessa faculdade, eu posso fazer da mesma forma aqui. E por que eu fico postando algo que está acontecendo lá, sendo que talvez eu não vivo o que está acontecendo aqui? E aí, ele é muito radical nas palavras dele, e ele está certo nisso, porque tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão impactadas com o mover que está acontecendo lá. Muitas pessoas impactadas com quase 150 horas de culto em uma faculdade. E aqui as pessoas não, nas outras igrejas no mundo, as pessoas ficam impactadas com esse mover. Só que quando marca uma vigília para ir para a igreja, a pessoa não vai. A pessoa posta um culto de 170 horas ininterruptas, sem parar. E quando tem um culto especial, quando tem qualquer evento na igreja, a pessoa não se dispõe a ir. A pessoa não tem um compromisso com a igreja local, mas tem um compromisso de anunciar um avivamento. E é isso que nós precisamos ser despertados. Porque anunciar o que está acontecendo lá é gostoso, é bonito, é lindo, mas eu quero participar. Quero participar do que está acontecendo lá. Eu quero trazer o mover que está tendo lá, aqui, para mim, na minha vida. É mais gostoso eu estar dentro do que eu estar anunciando. É mais gostoso eu estar vivendo do que eu estar apenas anunciando esse mover. E aqui existiu o início talvez de um avivamento, com essa experiência que Paulo e Silas tiveram. A Bíblia fala que na parte mais escura da noite eles começaram a orar e a louvar, a cantar hinos a Deus, cantar louvores a Deus. Eles começaram a adorar a Deus. Na hora mais escura, depois de terem sofrido açoites, eles passaram a cantar louvores a Deus. Eles criaram um ambiente para que algo acontecesse naquela prisão. Eles criaram uma atmosfera para que o mover acontecesse naquela prisão. Eles estavam presos. O ambiente era favorável para que eles adorassem? Sim ou não? Eles tinham acabado de ser açoitados, de serem judiados, bateram neles. A vida deles estava preparada para que eles pudessem oferecer ou criar uma atmosfera, um ambiente de adoração? Estava, sim ou não? Qualquer pessoa na terra hoje que passa por qualquer tipo de perseguição, se uma pessoa chega e fala mal de você, e você descobre, talvez essa pessoa é muito próxima de você, e essa pessoa falou mal de você, você já não aguenta mais. Se estiver no culto, então está chegando a hora de culto, e você descobriu que aquela pessoa falou mal de você, já era, não consigo mais cultuar a Deus. Esses caras, eles estavam passando por um momento terrível no ministério deles. Eles estavam passando por um tempo de desafio no ministério deles. Só que quando se juntou a voz profética, que é a de Silas, e se juntou a voz apostólica, que é a de Paulo, quando se juntou esses dois moveres, o profético com o apostólico, houve, a Bíblia fala que um grande, tão violento terremoto. Esse mover, a junção desses dois moveres e a atmosfera criada para que isso acontecesse, desses dois homens, do profético com o apostólico, de Paulo, de Silas com Paulo, fez um rebuliço naquela cadeia, naquela prisão. A atmosfera, queridos, somos nós que criamos. Na verdade, nós fomos gerados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos gerados já com uma atmosfera diferente. Efésios capítulo 1, versículo 4 até o 6. Efésios 1, capítulo 4 até o 6, fala que nós fomos gerados para a glória de Deus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de tua vontade, para o louvor da tua glória, da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Na minha tradução está aqui diferente. Deixa eu procurar aqui. Tem outra tradução aí, Ana? Porque nos escolheu nele antes, o versículo 4, nos escolheu nele antes da fundação do mundo.
Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para o louvor, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou no 6 para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Então nós fomos gerados para o louvor da glória de Deus. Ou seja, se você for acompanhar a oração que Jesus nos ensina lá em Mateus 6, do 9 até o 13, vamos lá, quem sabe, ora junto comigo. Vamos lá, quem sabe dessa oração, ora junto comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. A atmosfera dos céus Deus está gerando em nós como igreja, porque assim como acontece nos céus, faz em mim, faz na terra. Não adianta na terra aqui, porque é em nós. Se a atmosfera é gerada dentro de nós, no nosso interior, se a atmosfera é mudada dentro do nosso coração, no nosso interior, tudo ao nosso redor muda. Não tem como nós estarmos em um ambiente e aquele ambiente se tornar, permanecer a mesma coisa depois que nós somos transformados por uma atmosfera de glória. Não tem como as pessoas olharem para você de uma forma diferente, sendo que você não mostra. Eu não gosto de falar que eu sou pastor, isso daí não é uma carteira, não gosto. Mas tem pessoas que olham para mim e conseguem ver respeito. Aí depois descobrem, nossa, você é pastor. Sim, eu sou pastor, mas eu não preciso ficar falando, não preciso ficar dando carteirada. Mas as pessoas reconhecem quando no seu interior existe uma atmosfera. E essa atmosfera, quando está em você, quando ela muda através da adoração no seu interior, as pessoas, o lugar à sua volta é transformado, tudo perto de você muda. Tudo começa de dentro para fora. Começa sempre no nosso interior, para depois começar a mudar, a transformar as coisas por fora, ao nosso redor. Quando Paulo e Silas, com a voz profética, a voz apostólica, começaram a orar e a adorar, a Bíblia fala que houve um grande terremoto, um terremoto tão violento, um tão grande terremoto. Isso nos mostra que a adoração, que quando a adoração ela chega aos ouvidos de Deus, a terra não consegue se conter. Quando a adoração, quando a atmosfera criada através da adoração, a terra não consegue se conter. O mundo abala com o mover atmosférico da adoração. Quando tudo começa a fluir, quando a adoração começa a fluir, a terra se abala. O mundo já não passa a ser a mesma coisa. Eu tenho certeza que o mundo inteiro está anunciando o que está acontecendo nessa faculdade nos Estados Unidos. O mundo inteiro, os vídeos estão correndo pelo mundo inteiro. Só que nós não queremos ser espectadores de um mover. A terra está prestes a se abalar por um avivamento que está prestes a acontecer. Mas eu não quero estar apenas anunciando isso, eu quero estar dentro do que possa ser anunciado já. O mover está prestes a acontecer, a terra está prestes a se abalar, mas eu quero ser o canal para que essa terra se abale, para que a minha oração, para que a minha adoração chegue até o coração do Pai, e assim a atmosfera ao meu redor se mude, e esse terremoto tão grande possa acontecer perto de mim. O primeiro sinal de quando existe uma adoração intensa é essa: a terra ela não suporta quando existe o avivamento. A terra não suporta, ela não aguenta quando existe o avivamento, quando existe um povo que adora, porque Deus está nesse lugar. Quando Deus está nesse movimento, a terra se abala. E nesse caso aqui houve o terremoto, mas em tantos outros lugares houve
um sinal de quebrantamento genuíno, onde a terra anunciou esse grande avivamento. Hoje com a internet está muito mais fácil da gente conseguir descobrir e ver as coisas que estão acontecendo, principalmente com esses vídeos. Isso daí é emocionante. Quando a gente vê alguns vídeos na internet de moveres que estão acontecendo aí, isso é sobrenatural. Mas é gostoso demais a gente ver. É gostoso demais a gente estar assistindo esse vídeo. Às vezes a gente consegue até se envolver. Mas quando isso acontece dia após dia, quando isso acontece através de um jejum, que a gente está todos os dias mergulhado dentro desse mover, isso se torna mais profundo, mais intenso nas nossas vidas, porque a terra não aguenta quando existe um mover de Deus, uma adoração intensa, uma adoração profunda. Quando a atmosfera muda, a terra não aguenta. Quando a atmosfera muda através da adoração, a terra não aguenta. Quando a atmosfera muda através da adoração, a terra não aguenta. O segundo sinal de uma adoração intensa, a Bíblia fala que as estruturas se abalaram. Coloca lá no texto, Ana, de Atos, por favor, no 16, 26. Fala que as estruturas se abalaram, os alicerces se abalaram, daquela prisão se abalaram, por conta do terremoto que teve. Tem uma música que nós cantamos que fala que vem a tua glória, até chegar o dia que eu não consiga mais ficar de pé, tamanho o peso da tua glória. Quando Moisés subiu no monte e teve um encontro com Deus, a Bíblia fala que ele queria se encontrar, queria ver a face de Deus. Deus chega para ele e diz: Moisés, você não consegue, você não vai aguentar, porque você vive num corpo carnal e pecador. Então eu vou deixar que você veja as minhas costas. Sobe ali, fica na fenda daquela rocha. Quando eu passar, eu aviso você, você vai olhar as minhas costas. Deus passou, avisou Moisés. Moisés estava de costas. Quando Moisés viu as costas de Deus. E aí fala que ele desceu do monte, o rosto dele brilhava por conta dele, nem viu o rosto de Deus. Não foi nem o rosto, só para ele ter visto Deus passar, o rosto dele brilhava, e as pessoas que estavam perto dele não conseguiam nem olhar para ele, de tanto brilho que havia da glória de Deus. Isso que vai acontecer nas nossas vidas, pela essa presença, por essa visitação, os alicerces vão se abalar, vai haver, a terra não vai aguentar, a terra não vai aguentar aquilo que vai acontecer em Sumaré, na comunidade e na sua vida. Nós não podemos, queridos, ficar fora desse mover do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Pode acontecer e começar aqui hoje, pode acontecer com a sua vida. Você pode ser um canal dessa visão profética e apostólica de oração e de adoração na comunidade. O que Deus vai fazer vai ser sobrenatural. Os alicerces se abalaram, as estruturas das nossas vidas se abalam quando nós temos um encontro de adoração. A nossa vida nunca mais é a mesma. A gente não consegue ter as mesmas reações, viver andando nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. As nossas pernas ficam trêmulas, até chegar o ponto da gente não conseguir ficar de pé. Tamanho poder e a glória de Deus na visitação através da adoração. O que Deus quer fazer é te deixar com as pernas bambas, querido. Ah, mas Ele vai te deixar aleijado. Não, é o peso da glória, e vai ver o prazer que existe nisso. O terceiro sinal de uma adoração intensa é que as portas começam a ser abertas. E o que isso significa? O texto diz: olha lá, tão grande terremoto, a terra se abalou, a terra não aguenta. Quando Deus ele vem, os alicerces, a estrutura da nossa vida é abalada. Nós não aguentamos ficar de pé com o peso da glória de Deus. Quando Deus ele vem, e logo abriram-se as portas, se abriram as portas. Porta, ela tem vários significados na terra e na Bíblia, mas um dos significados mais intensos, mais profundos que nós conseguimos ver é que porta, ela é sinal de acesso. Porta, ela dá acesso para nós e ela tira acesso. Porta, quando fechada, ela não deixa você entrar. Porta também, ela é sinal de segurança e de proteção. No antigo, até hoje, quando eles querem construir uma muralha, eles precisam de lugar para entrar. Então eles constroem aquele portal, aquela porta gigantesca e reforçada, e constroem aqueles muros onde as sentinelas ficam, os guardas ficam de vigia nos muros, protegendo
a cidade, mas as portas são totalmente reforçadas, porque é sinal de segurança e de proteção para casa. Uma porta reforçada é sinal de proteção. Só que interessante é que a porta, ela dá acesso. A porta, ela dá acesso. Quando o tabernáculo foi construído, eles fizeram portas, e as portas construídas, elas foram de acordo com os significados estabelecidos por Deus, para que os acessos fossem completos ali diante da presença do Pai. Todas as portas colocadas, elas foram, com significados importantes, para que eles pudessem ter acesso. E quando as portas se abriram, as portas das prisões caíram, significa que Deus, ele estava ali liberando acesso para Paulo e Silas. Não estava apenas dando a liberdade para eles, mas estava dando acesso. O que isso traz para nós? Deus está nessa noite dando acesso para você à glória dele. Deus está nessa noite dando acesso ao mover que está acontecendo nos Estados Unidos. Deus está dando acesso a moveres que estão acontecendo em qualquer outro lugar do planeta. Deus está nos dando acesso, porque as portas estão caindo, as portas estão se abrindo, e o acesso está sendo liberado. O acesso à presença gloriosa de Deus está sendo liberado. Deus, ele quer liberar acesso para nós. Deus, ele quer liberar acesso para você, queridos. Nós precisamos ter acesso profundo, intenso à presença de Deus. Porta, ela define também como comunicação. Comunicação com aquele que nos criou. Porta também é entrada de energia para qualquer ambiente. O pastor, ele voltou agora a dar a série das portas, das 12 portas que existem em Israel. Então pensa, porta é sinal de segurança, porta é sinal de proteção, porta é sinal de acesso, porta é sinal de comunicação, porta é sinal de entrada de energia para qualquer ambiente. Quando você abre a porta, você está liberando energia para dentro da sua casa. Quando você abre a porta da sua Bíblia, a Bíblia fala em Apocalipse, quando Deus nos encontra, fala: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, eu entrarei e cearei contigo. Ou seja, você está abrindo a porta, dando entrada de uma nova energia para um ambiente na sua vida, para a sua vida, dando entrada de uma nova unção, para que ele possa vir e manifestar a glória dele, abalar as suas estruturas, dar algo novo para nós, trazer novas experiências. Na Bíblia, Jesus nos mostra que ele é a porta. João 10, capítulo 10, versículo 9. João capítulo 10, versículo 9 diz que eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Nos ensinando que ele é o acesso que nós temos à presença de Deus. A porta já foi aberta, nós temos acesso, nós temos livre acesso à presença, porque nós temos acesso a ele, a Jesus. E ele, nós tendo esse encontro com Jesus, nós temos esse acesso ao próprio Deus. Deus, ele quer liberar isso nessa noite. Lembra que isso foi através de adoração. A adoração fez com que a terra se abalasse. A adoração fez com que os alicerces, a estrutura da nossa vida se abalasse, tremessem, caíssem, ruíssem. A adoração fez com que as portas caíssem. E nós, assim, passamos a ter acesso à comunicação, acesso à presença, acesso às coisas sobrenaturais de Deus. Quarto sinal de uma adoração intensa é que as correntes, elas caem ao chão. Depois que as correntes, elas se abriram, ou seja, nós estamos vivendo um tempo aprisionados. Nós estamos tendo a oportunidade de sermos livres, através da adoração feita na prisão. Mesmo que até hoje você tenha se sentido amarrado. Olha só que interessante, quando Paulo e Silas, eles foram presos,
Eles foram acorrentados lá no fundo da prisão, mas bem no fundo da prisão eles foram amarrados. E a Bíblia fala que esse soldado, ele amarrou os pés dos dois a um tronco. Ou seja, qualquer coisa que eles fizessem não ia ter o que fazer, não ia ter como fugir. Primeiro que eles estavam debaixo da terra, e depois que eles estavam amarrados, e tinha uma grade, tinha uma porta que impediu o acesso deles à liberdade. A porta se abriu, o acesso veio. Logo depois, em sinal de adoração, quando a adoração ela flui, as correntes se quebram, os grilhões caem no chão, e nós passamos assim a desfrutar de liberdade. Liberdade que o mundo oferece para tantas pessoas de uma forma falsa, mentirosa. Liberdade que o mundo oferece e as pessoas acreditam que estão realmente desfrutando, mas quando na verdade elas estão se prendendo ainda mais. Olha só que interessante não, isso daí não é interessante não. A gente trabalha com gente. Se você trabalha com gente, você consegue ver isso. Você vê o tanto de situação ruim que está acontecendo aí pelo mundo afora. Esses dias eu descobri que uma menina de 19 anos que já veio para a igreja foi engravidada por um menino de 14 anos que também já veio para a igreja. Agora imagina, uma menina de 19 anos com um menino de 14 anos. Se isso daí não te espanta, quando eu fiquei sabendo disso daí eu falei, meu Deus. Normalmente, né, o que é normal, não o que é normal, né? Mas o que a gente vê muito falar é que são os garotos mais velhos ou da mesma idade, mas 19 anos e 14. Aí você pensa, rapaz, tantas coisas que você ouve falar e hoje que está tudo invertido, está tudo bagunçado. E essa falsa liberdade que o mundo tem trazido para as pessoas, essa falsa sensação de prazer que o mundo tem trazido, que o diabo tem trazido para as pessoas. Que é tão gostoso você fugir da polícia, é tão gostoso você transar com uma menina fora do casamento, ou com um rapaz fora do casamento, é tão gostoso você sair para uma balada, é tão gostoso você fazer qualquer tipo de bagunça, é gostoso, para eles é prazeroso, essa falsa liberdade, porque nessa liberdade, de uma forma o diabo cobrou com esses dois, porque esse menino de 14 anos está arrebentado hoje, principalmente porque na família dele tem gêmeos e na família dela também tem gêmeos. Então imagine se vier gêmeos, o moleque está enrolado. Na primeira, se vier gêmeos, é terrível. O mundo hoje está virado por essa falsa sensação de liberdade. E quando nós adoramos com intensidade, os grilhões, as amarras, a cegueira dos olhos, elas caem no chão. E aí nós conseguimos desfrutar de uma liberdade que o mundo não conhece. Ah, mas ir para a igreja é liberdade. Cara, eu não consigo entender. Se você não tem prazer de estar na casa do Pai, tem coisa errada. É a mesma coisa de você não ter prazer de se relacionar com a sua esposa. Tem alguma coisa errada. Mas o maior prazer de um crente, é estar na casa adorando ao Senhor. Esse é o maior prazer de um crente. Se você se diz ser crente e não tem prazer de estar na casa do Pai, então tem alguma coisa errada. Porque nós precisamos voltar a trazer a adoração para dentro da casa, voltar a trazer a adoração para dentro da igreja, e assim aprender que todos os sinais de adoração, essas coisas acontecem. A terra treme, os alicerces das nossas vidas, eles se abalam. As portas se abrem e nós passamos a ter acesso. As portas se abrem e nós passamos a ter comunicação. Nós passamos a receber a energia de um novo ambiente de glória. Os grilhões caem ao chão. As cadeias se quebram. Você não é mais preso. Você não está mais amarrado. Você não precisa mais ficar tímido a falar para as pessoas de que você ama a Jesus, de que você é crente, de que você vai para uma igreja evangélica. Não precisa mais ter vergonha de falar que você é de uma igreja. Vamos para a balada tal. Não vou. Mas por que você não vai? Porque eu sou crente, sou cristão, jogo bola. Eu jogo bola, gosto de jogar bola. Não sei jogar, mas gosto de jogar. Então atrapalho os outros jogando.
Quando a gente não sabe, a gente atrapalha, né, Marluz? Então é isso daí. E aí, tem um lugar que o povo já me conhece há muitos anos, tem um lugar que o povo está me conhecendo agora. Aí a gente se junta, não tem como. A gente se junta na roda depois do futebol. E aí os caras começam a comprar cerveja. Rapaz, é um negócio tão de louco que quando você vai embora, ali você vê tanta garrafa de cerveja, tanta garrafa de cerveja, que você pensa, rapaz, o salário deles aguenta pagar tudo isso daí, pagar as contas dentro de casa, sustentar a família, cuidar do filho, fazer tudo, levar a família para passear depois, e tudo isso daí de cerveja. Mas os caras gastam, mas gastam com gosto de cerveja. E aí tem uns que não conhecem, não sabem, eu não preciso nem falar, você quer cerveja? Não quero não. Falou, o cara é pastor, mano, você é doido. O cara fala assim, o cara é pastor, vai oferecer pro cara, eu não preciso nem falar, os caras já conhecem. Ela fala, não, desculpa. Não, esquenta a cabeça não tomo, não quero tomar. Eu vendo, tem a geladeira no meu salão, e aí direto sempre vem as pessoas querendo falar, por que você não coloca uma cerveja, você vai ganhar muito dinheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Imagina, rapaz, se eu colocar cerveja no salão, os caras já bebem, já chegam no salão bebendo, sem eu vender cerveja, já sai de lá bêbado. Imagine se eu vendesse cerveja, eu ia sair lá de rico, eu ia sair de lá rico, porém tendo um trabalho com cachaceiro lá dentro do salão, que não... Tem um rapaz que tem um salão que ele fala que ele corta o cabelo de um rapaz e na terceira cerveja ele ainda não terminou o corte do cara, e o cara tá lá querendo mais. Meu Deus do céu, mas a cerveja você ganha muito dinheiro, mas também o cara dá um trabalho para cortar. Aí o cara começa a querer conversar, e isso, aquilo, aí você está cortando o cabelo do cara, o cara mexe, porque o cara já está bêbado já, ele vai dar um trabalho para cortar. Então é melhor não, fica só na Coca-Cola. E outra, aí eu falo, vai contra os meus princípios, não é aquilo que eu acredito. Eu não bebo, então eu não vou fornecer para ninguém uma coisa que eu não bebo, que eu não faço. Então o que eu ofereço é liberdade. O que eu entrego, o que você cristão, o que você crente tem que entregar para as pessoas é liberdade. O que nós como filhos temos que entregar para as pessoas é liberdade. Liberdade construída, conseguida, alcançada, conquistada através de uma adoração. Uma adoração assim feita como Paulo e Silas, que começaram a orar e que começaram a adorar, que liberaram a voz profética e a voz apostólica, e as coisas começaram a acontecer dentro daquela prisão. Muita coisa pode acontecer a partir do momento que você aprender a orar e a adorar. Muita coisa pode acontecer a partir do momento que você aprender a orar e a adorar. Onde estão os adoradores dessa igreja? Onde estão os apaixonados dessa igreja? Aqueles que amam a adoração, aqueles que mergulham na adoração, aqueles que conhecem Jesus através da adoração. Quinto sinal de uma adoração intensa, é uma das coisas mais importantes que acontecem através da adoração, é a salvação. Volta lá em Atos, Ana, para mim, por favor, 16, 27. Atos 16, 27. Olha só, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Por que ele fez isso? Lembra que eu falei lá no começo? Por que o carcereiro desembanhou a espada? Porque os generais, os chefes dele, descobrissem que ele tinha deixado os presos fugir, ele iria ser morto em praça pública diante da família dele, em sinal de humilhação, porque ele não conseguiu guardar nem os presos, quanto mais a família dele. O que ele fez? Desembanhou a espada e ia se matar, porque ele jamais iria querer ser humilhado na frente dos filhos dele. Entenderam? Próximo. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o próximo. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, prostrou-se diante da voz profética e da voz apostólica. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser? Quinto sinal de uma adoração intensa é que ela gera salvação. Se você adora a Deus, se você é um adorador, se você ora, sabe orar, se você consegue descobrir o nível da voz profética na sua vida,
Se você conversa, você consegue descobrir o nível da voz apostólica na sua vida. E não existe salvação, nem em você, e nem as pessoas que estão ao seu redor, nem o ambiente que você está inserido, tem alguma coisa errada. Agora, se você sabe o que é adoração, as pessoas que estão ao seu encontro, elas são salvas. Você consegue desfrutar de salvação. De salvação, de salvação. A adoração, ela produz salvação. A adoração, ela gera salvação, libertação, encontro real com Deus, acesso ao Santo dos Santos, acesso à presença gloriosa de Deus. A atmosfera que nós construímos, o ambiente que nós construímos com a adoração, ela traz salvação no lugar onde estamos. Ela traz acesso a outras pessoas que estão ao nosso redor. Porque lembra que eu falei, quando nós mudamos a atmosfera dentro de nós, quando nós mudamos dentro de nós, o ambiente dentro de nós, tudo ao nosso redor muda. Quando você tem um encontro real com Deus, as pessoas que estão perto de você, elas têm que ser alcançadas por esse encontro. E o sexto sinal, e último, assim para encerrar, e é isso que nós vamos fazer nessa noite. É dessa forma que nós vamos mergulhar nessa noite. Continua o texto dizendo, próximo. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Próximo. E pregaram a palavra a Deus, a ele e a todos os de sua casa. Todo mundo da casa daquele carcereiro ouviu falar de Jesus. Lembra que eu falei lá no começo daquela mulher samaritana, do encontro que ela teve com Jesus? Quando aquela mulher se encontrou com Jesus, encontrou também o peso da adoração, encontrou o nível da adoração que ela precisava. Ela chegou em Samaria e começou a falar para todos os homens daquela cidade o encontro que ela tinha tido com Jesus. E a Bíblia fala que quando Jesus voltou para Samaria, ele ainda estava em Samaria. Ela voltou ansiosa, querendo falar, anunciar aquilo que ela tinha ouvido de Jesus. E aí os homens daquela cidade voltaram para poder perguntar para Jesus. Falou, mas o que você fez com ela? O que aconteceu com ela? Porque ela era assim assado. Ela era uma mulher indigna, uma mulher que não tinha respeito por nós, porque ela já estava com o sexto marido dela. Então tinha alguma coisa errada, e ela está transformada. E aí eles foram se encontrar com Jesus. E esse encontro causou mais um impacto na vida daqueles homens. Através de uma mulher, uma cidade inteira foi transformada. Através de uma mulher, uma cidade inteira foi transformada. Através da sua vida, a sua casa vai ser resgatada. Através de sua vida, a sua casa vai ser salva. Olha só, eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Vai o próximo texto, Ana. Todos os da casa daquele homem, daquele carcereiro, encontraram com Jesus. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram. Todos os seus foram. O que aconteceu com a família daquele carcereiro? O que aconteceu com a família daquele carcereiro? Eles foram salvos e batizados. Eles foram salvos e batizados através da adoração produzida no coração de Paulo e de Silas. E é isso que nós vamos fazer. Nessa noite vai haver batismo. Nessa noite vai haver batismo. Se coloque de pé, queridos. Nessa noite vai haver batismo. Vai haver batismo nessa noite através do encontro. Se coloque de pé, queridos, e comece a liberar a sua adoração. Vai. Através da adoração, através da voz profética, através da voz apostólica, vai haver um tremor de terra. Os alicerces da sua vida vão ser abalados. Os alicerces da sua vida vão ser abalados. Você vai começar a desfrutar de um acesso sobrenatural. As cadeias da sua vida vão cair. As cadeias da sua vida vão cair. Nada mais vai te prender. Nada mais vai te segurar.
te deter, queridos. Quando você entende o poder que existe na adoração. E depois que nós aprendemos a adorar, existe salvação no lugar onde nós estamos. Existe salvação na nossa casa. Existe salvação nas nossas vidas. Depois que nós aprendemos a adorar, nós somos batizados. E esse batismo ele vem com batismo de arrependimento e com batismo de fogo. Esse batismo ele vem com batismo de arrependimento e com batismo de fogo. E nessa noite nós queremos trazer esse renovo para nós como igreja. Trazer esse renovo para nós como igreja. Entender que nós precisamos ser renovados. Entender que nós precisamos ser batizados. Entender que nós precisamos ter esse encontro novamente. E eu quero desafiar vocês. Vamos aqui todos aqui na frente juntos. Venham todos aqui para frente se você quiser. Venha todos aqui para frente, até vem da mídia também. Vamos parar de trabalhar, deixa que as coisas acontecem, já está tudo comandado aí já mesmo. Vamos lá, pode vir todo mundo. E a gente vai tocar e a gente vai mergulhar. A gente vai tocar e vamos mergulhar. Porque nós vamos começar a ter acesso à presença, acesso à glória. A porta já foi aberta. A porta já foi aberta. As correntes já caíram. O acesso já foi liberado. Você já é uma pessoa salva. Agora o que nós precisamos ter é renovo de batismo, batismo de fogo, batismo de arrependimento. É isso que Deus quer fazer com nós, com a nossa igreja. Trazer esse novo tempo sobre nós. Trazer esse novo tempo sobre nós. Então assim você começa. Vamos. Vai, com intensidade. Vamos. Ei! Vai! Com tudo em mim clamarei por tua glória. Com tudo em mim. Entende o que a adoração de Paulo e Silas fizeram? Com tudo em mim cantarei. Entende o que a adoração de Paulo e Silas fizeram? Quando a voz profética e a voz apostólica foi liberada, algo aconteceu naquele lugar. Algo aconteceu naquele lugar. Algo